Alexandro Bernabei surpreende nos testes físicos e o técnico Roger Machado relaciona o argentino pela primeira vez em 2025 para enfrentar o Juventude no final de semana aqui em Porto Alegre no estádio Beira-Rio. Um argentino também entra na mira para ser um defensor colorado agora em 2025. Já o Botafogo tenta atravessar a contratação do lateral esquerdo Ramon do Olympiacos e mais milhões de reais perdidos a partir da lesão do lateral Bruno Gomes. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar aqui nos conteúdos do canal. Por isso faz o que eu sempre te peço, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal também, vem fazer parte dos mais de 58 parceiros que a gente tem por aqui. Não te esquece de deixar o sininho ligado ali em todas, porque aí todas as notificações aqui do canal estouram no teu celular. Sem esquecer, claro, né? Aquele joinha bacana que ajuda pra caramba o conteúdo e o compartilhamento, seja nas tuas redes sociais, no WhatsApp, seja nos teus grupos das tuas redes também, pode ser, quem sabe até nos grupos de WhatsApp, né? Teus amigos colorados, tua família, enfim, faz o conteúdo chegar no maior número de pessoas possível, beleza? O Inter surpreendeu, porque já está relacionado e já está, inclusive, concentrado para a partida diante do Juventude. Agora, às 16 horas e 30 minutos lá no estádio Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. E tem novidade. Todos os reforços estão à disposição do técnico Roger Machado, incluindo Alexandro Bernabei. A gente vai fazer o seguinte, tá? Anthony e Ivan são os goleiros. Bernabei, Brian Aguirre, Pablo e Natan são os laterais. Natan, pela primeira vez, inclusive, né? Agora em 2025, estava treinando no turno inverso, ele estava esperando para saber qual seria o futuro dele junto ao Santos, se o Santos ia negociar ele em definitivo com algum outro clube e tal. Estava cumprindo o contrato com o Internacional, mas estava praticamente já de volta ao time paulista. Com a lesão do Bruno Gomes, foi reintegrado. Zagueiros. Rogel pela primeira vez, Vitão, Vitor Gabriel e o Kaique Rocha, também pela primeira vez. Meio campo, volante, né, meias. Ronaldo, Thiago Maia, o Gustavo, Luiz Otávio, Iago Noal, Bruno Henrique, Fernando, também pela primeira vez, Alan Patrick. Atacantes, Wanderson, Wesley, Luca, Borré e Vitinho. Eu esqueci que o Carboneiro também não está relacionado, tá? Além de Bruno Gomes, que está lesionado, Cleiton Sampaio, que também está com um problema no tornozelo, Bruno Tabata e o Valência, que estão cuidando de uma questão de um desconforto muscular, o Rocher, tendinose no joelho, e o Gabriel Carvalho, que fez a cirurgia no metatarso. A tendência é que o Carboneiro ainda fique uns dias com o departamento médico fazendo trabalhos específicos para poder chegar e estar ali. Tem que estar, inclusive, no BID, né? O BID da CBF, porque é um jogador estrangeiro, dificuldades, inclusive, né? Para poder... Tem aquela questão do Ministério do Trabalho, tem todas as documentações por ser um jogador estrangeiro, tá? Vai jogar o Bernabei? Bom, acredito que sim, né? Acredito que o Rogel possa ser o companheiro do Vitão, o Bernabei jogar na lateral esquerda, e aí a partir fica só quem vai abrir o meio campo. Se o Luiz Otávio, o Fernando já automaticamente entra como titular, enfim. Agora não houve muito uma espécie de treino, porque nessa sexta-feira foi basicamente um treino leve, pré-jogo, né? Então tem muito ainda a daqui a pouco deixar meio que
vamos dizer, aquela na ansiedade, né, o torcedor, para saber qual vai ser o time que vai enfrentar o Juventude. Essa informação dos relacionados ela é exclusivaça do Vozes do Gigante, do monstro Douglas Demoliner, beleza? Que tem também, né, como bom repórter, aquela fontezinha que sempre pifa ele como deve ser, tá? Então, vai lá no canal do Douglas Demoliner, inclusive, e te inscreve, porque tu vai ter muita informação boa sobre o Internacional. Sabe o que tu pode fazer antes de a bola rolar ainda em kto.bet.br? Botar uns pila no Internacional e daqui a pouco botar uma graninha no bolso, né? Vai lá, te cadastra, valida o teu login, bota o teu documento, faz tudo certinho lá em termos de segurança, com a geolocalização e tudo mais, e vem fazer parte da nossa galera lá em kto.bet.br. Cada jogo é único na KTO. E mais, né? É um site para maiores de 18 anos. Então, se tu não tem 18 anos, não chega lá. E mais ainda. Joga com responsabilidade. Te diverte. Brinca, né? Mas sempre com moderação. Ó, é o seguinte, o Inter, isso é um detalhe só, eu acho que é só para a gente entender mais ou menos como o Bruno Gomes estava valorizado junto ao mercado. A Fiorentina da Itália estava conversando com a direção do Inter para tirar o lateral do Beira-Rio. Já tinha mais ou menos apontado uma ideia de 5, 6 milhões de euros pelo jogador. E aí, claro, né? Com a lesão, o Inter não tinha aceitado a primeira proposta, mas estava ali renegociando valores e tudo mais. Com a lesão, agora a Fiorentina tira o time de campo. O que mostra, né, qual problema o Internacional vai ter agora, não só pela ausência, né, pela lesão e tudo mais, mas o quanto, né, ele era importante. Porque, vamos falar sério, né, gurizada? É um jogador que se confirmou, se firmou na lateral direita e a partir daí fazendo bons jogos, foi um dos grandes fiadores, né, da segurança defensiva pelo lado direito, jogando demais o Bruno Gomes. Então é só um detalhezinho que chegou para mim agora hoje de tarde. Tem um reforço para a zaga, que é um argentino, uma parceria também com o Uriel Yugi, setorista, né, de futebol sul-americano. Os representantes do Mariano Troilo, é um argentino do Belgrano, de 21 anos, tá? Estiveram em Porto Alegre conversando com o departamento de futebol do Internacional, com o Caco Sobrinho, com o Felipe D'Alegrave, André Mazuco, tentando entender uma possibilidade de composição para o jogador estar aqui no Beira-Rio em 2025. O Belgrano ele pretende fazer dinheiro com esse atleta e ele gostaria de vender o jogador. E aí já tem inclusive o Real Valladolid, se eu não me engano, interessado também nele. É um dos times da Europa, tá? Mas a ideia é colocá-lo no Inter para ele ser valorizado a partir da Copa Libertadores. E aí o Inter estuda, de repente, comprar uma parte do jogador, e aí nesse comprar uma parte do jogador, ele vinha por empréstimo e depois ainda tem uma opção de compra ao final do ano. Botariam dinheiro no Belgrano, né, para o Belgrano, e ao mesmo tempo aumentaria, né, o leque de opções aí do técnico Roger Machado. Ele inclusive ele jogou, né, contra o Inter agora na Sul-Americana de 2024. Ele tem o pré-requisito básico que o Roger está pedindo, a altura. Ele quer aumentar a estatura física, tem 1,94, né? E aí ele tem o vínculo com o clube argentino até o fim de 2026. Então também esse é um dos motivos deles quererem negociar com o cara fazer um dinheiro agora em 2025 para de repente não correr o risco de chegar em 2026 e ele sair de graça com algum pré-contrato. Tá? O Botafogo entrou na parada pelo Ramon, o lateral esquerdo do Olympiacos, que o Inter está tentando já há um tempinho. É claro que o Inter tem a prioridade, o Olympiacos já deu essa prioridade para o Internacional, o próprio jogador já deu essa também prioridade para o Internacional. Só que a gente sabe que daí tem a questão, né, aqui, né, dos valores. E com o Botafogo, que é uma SAF e tal, o Internacional vai tentar correr atrás, né, do tempo aí, para pegar e tentar, até o final da semana que vem, botar esse cara como uma opção do técnico Roger Machado. O Inter precisa de um reserva para o Bernabéu
E além disso, um cara que possa botar o argentino um pouquinho na pressão, né? Porque o Pablo ainda está um pouco verde, precisa melhorar e tudo mais, e ele seria a terceira opção. Então pegaria um guri da base para crescer, claro, né? E ter oportunidades quando for chamado ou quando for necessitado, mas ainda assim coloca o Ramon como uma espécie de sombra aí do Bernabé. É óbvio, né, gente, que o Bernabé é titular incontestável e justamente por isso não é bom, né, que ele não tenha um cara para ficar botando um bafo no cangote. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, ó, te inscreve no canal, ativa a notificação e deixa aquele like bacana que ajuda pra caramba o trabalho. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Tchau.